Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Sexta-feira, 2 de janeiro, nós estamos no segundo dia de um novo ano. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus, agradecendo pelo ano que passou, pelas conquistas, pelas alegrias e pedindo a proteção de Deus para este novo ano. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que Maria, a Rainha da Paz, caminhe conosco em 2026. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta sexta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E encerrando essa semana, encerrando mais uma semana juntos, a primeira semana deste ano, nós ainda estamos no tempo do Natal, na segunda semana do Natal. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos de 19 ao 28. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele declarou sem restrições, mas claramente: eu não sou o Cristo. Então perguntaram: nesse caso, quem és? Elias? Respondeu: não sou. És o profeta? De novo ele respondeu: não. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Pois precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes sobre ti? Ele respondeu: sou uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Entre os enviados encontravam-se também alguns fariseus que lhe perguntaram: por que então batizas, não sendo nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está quem não conheceis. Ele vem depois de mim e nem sequer sou digno de lhe desamarrar a correia da sandália. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João batizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos apresenta João Batista. Quem foi este homem? Quem foi este grande homem que Jesus dizia que entre os nascidos de mulher, ele era o maior? João Batista foi um personagem muito importante e fundamental dos acontecimentos que sucederam a missão de Jesus. Porque João Batista preparava o caminho para Jesus continuar a sua missão, dar início à sua missão de anunciar o reino de Deus, de libertar os cativos, de curar os doentes, de proclamar o reino,
de anunciar o reino de Deus. João Batista foi aquele que preparou o povo, preparou o espírito daquelas pessoas para este grande evento, que foi a chegada de Jesus, a sua missão nesta terra. João Batista não se dizia melhor que ninguém, não queria ser melhor que ninguém. Mas como ele conseguia arrebanhar muitas pessoas seguiam João Batista, e os poderosos, os fariseus, os doutores da lei que observavam tudo o que acontecia com o povo, via que uma multidão estava acompanhando aquele homem que se vestia com pele de carneiro, pele de ovelhas, que comia mel, alimentava de mel silvestres, de gafanhotos. E os poderosos começaram a se incomodar com aquele homem. Quem era aquele homem? E vão até ele perguntar, mandam pessoas perguntar quem era ele. Se ele era um profeta, ele dizia que não. Você é o que? O Elias que voltou? Ele dizia não. Você é o Cristo? Você é o enviado de Deus? Quem é você? E ele dizia, não sou nada disso, mas depois de mim virá alguém muito maior, ou está entre vocês já alguém muito maior que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Aí essas pessoas perguntam, mas se você não é o Cristo, você não é Elias, você não é nenhum profeta, então por que você batiza as pessoas? No fundo, aquelas pessoas queriam perguntar, os poderosos queriam saber por que ele conseguia atrair tantas pessoas. E João Batista explica, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele fala que ele é alguém que chega ali no deserto para converter as pessoas, para preparar o coração das pessoas para a chegada do Salvador. E ele diz que depois dele vem alguém muito maior. E ele diz, não depois de mim, mas entre vocês está alguém muito maior que eu e vocês não o reconhecem. Porque Jesus já caminhava com o povo, já andava de aldeia em aldeia e as pessoas ignoravam. Os poderosos não queriam reconhecer Jesus, não queriam reconhecer o seu poder, o seu valor, não queriam aceitá-lo desde o seu nascimento. Não aceitaram Jesus como o Messias. Rejeitaram o próprio Cristo, rejeitaram a luz. Nós vimos nos evangelhos nos dias anteriores que Jesus é a luz que veio ao mundo, mas a luz foi rejeitada. E João Batista explica para essas pessoas que vão até ele que ele não é maior que ninguém e que existe alguém maior que ele que já está entre eles. Chamando a atenção daquele povo como se dissesse, vocês não enxergam o que está entre vocês, não veem o Messias. Trazendo essa leitura para os dias de hoje, nós também não enxergamos às vezes Jesus entre nós, no meio de nós, caminhando conosco durante todo o ano. Às vezes nós preferimos enxergar e ver as vozes que estão na internet, nas redes sociais, as vozes que estão na sociedade, nos valores atuais, nos influencers da vida, que estão por aí, fazendo a cabeça das pessoas e não ouvimos a voz de Deus. Não nos aprofundamos na leitura dos evangelhos, na meditação da palavra, nas nossas orações. Nós precisamos ter Jesus, porque é Ele que vai nos fortalecer. Nós precisamos ter Deus presente na nossa vida, praticar a leitura da palavra todos os dias, ser firmes nas nossas orações, para que no decorrer do ano, quando surgir tribulações, preocupações, problemas, que a nossa vida não é só um mar de rosas, nós teremos forças para enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades, porque nós estaremos alicerçados na nossa fé, nas palavras de Jesus. Quando passarmos por um momento de turbulência, a gente deve lembrar, mas Jesus nos falou isso,
Jesus nos orientou sobre isso, ou Jesus nos deu a força para enfrentarmos isso. Lembrar da palavra de Deus nos momentos de dificuldades e enfrentar com força, com determinação, com fé e com esperança tudo aquilo que vier para nós neste ano de 2026. Esperamos e desejamos que seja um ano de muitas bênçãos, que seja um ano de muita felicidade, muita prosperidade, muita saúde. Mas se vierem as dificuldades, que sejamos fortes, firmes e alicerçados na nossa fé. Lembrando que esse mês de janeiro é o mês branco, né? Um mês de atenção à saúde mental, psicológica. Vamos nos preocupar com a nossa mente, limpar a nossa cabeça, os nossos pensamentos de coisas ruins, de coisas tristes, de tragédias, de catástrofes, preocupações com o mundo, com a política, com outras pessoas que não dizem respeito a nós. Vamos limpar, purificar a nossa mente e cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Vamos pensar coisas boas, positivas. Vamos acreditar mais em Deus, confiar mais na providência divina, não temer e cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, pois tem muitas pessoas por aí depressivas, sofridas, muitos adolescentes, jovens e adultos depressivos, tristes, porque estão esquecendo de cuidar das suas mentes, do seu psicológico. Que tenhamos um mês abençoado e um ano de muitas bênçãos. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.